Donald Trump poderá se candidatar para um terceiro mandato como presidente dos Estados Unidos da América. Pelo menos essa é a proposta apresentada por um deputado republicano ao Congresso daquele país. Será que há alguma chance de aprovação dessa emenda constitucional? Se você ficou interessado e deseja saber mais sobre este ou outros temas das atualidades, geografia ou geopolítica, já sabe. Me acompanha no canal, faça sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, então vamos. Hoje é dia 25 de janeiro, sábado, e a manchete que eu repercuto aqui com vocês é exatamente esta, de ontem, sexta-feira. Olha o que ela diz. Deputado quer mudar a Constituição dos Estados Unidos para que Donald Trump possa concorrer a um terceiro mandato. Lembrando que a legislação atual dos Estados Unidos proíbe que um presidente ocupe o cargo por mais de 2 mandatos, sejam eles consecutivos ou não. Vamos entender a proposta. O deputado republicano Andy Ogles, do Tennessee, apresentou uma resolução para emendar a Constituição dos Estados Unidos com o objetivo de permitir que Donald Trump busque um terceiro mandato. O deputado utilizou o seguinte argumento, olha só. O presidente Trump demonstrou sua capacidade única de reverter o declínio de nossa nação e restaurar sua grandeza. Ele deve ter o tempo necessário para cumprir essa missão, argumentou o deputado. Gente, desde que Donald Trump se elegeu para mais uma vez governar aquele país, às vezes esse assunto ele surge, né? Será que o Trump vai tentar alguma alteração da legislação para buscar um terceiro mandato? O próprio Trump, ano passado, pouco depois de vencer a eleição, mais uma vez, ele disse o seguinte, na semana seguinte às eleições dos Estados Unidos, Trump brincou que não voltará a se candidatar à presidência, porém disse o seguinte, suspeito que não me candidatarei novamente, a menos que digam que é bom. Então, pensaremos em outra coisa, ou seja, então pensaremos nessa possibilidade, foi o que ele deixou transparecer nessa fala. Contudo, gente, vale lembrar que nem sempre foi proibido nos Estados Unidos a reeleição para mais de 2 mandatos para o cargo de presidente. Isso só foi alterado em meados do século passado, meados do século XX, depois que esse moço aqui, sentado ao centro aqui na imagem, Franklin Delano Roosevelt, foi eleito para 4 mandatos consecutivos à frente da presidência daquele país. Aqui, só por curiosidade, essa foto é uma das fotos mais emblemáticas do século XX, mostra o Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ao centro. Aqui à esquerda da imagem, Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, e à direita, Joseph Stalin, então líder soviético. Essa fotografia é dos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, Conferência de Yalta. Um outro detalhe é que o fato dos 3 estarem sentados não é ao acaso. O Franklin Roosevelt não tinha o movimento das pernas, ele era paralítico. E na época pouca gente sabia disso, afinal de contas não tinha TV, não tinha internet. E as autoridades americanas propositalmente escondiam essa informação porque ela poderia não soar muito bem de onde já se viu o presidente do mais poderoso país do mundo, um dos mais poderosos à época já, não caminha com as próprias pernas. Fica aí a curiosidade, ainda assim, Franklin Roosevelt é um dos mais marcantes presidentes dos Estados Unidos e foi eleito, como eu disse, para 4 mandatos consecutivos. Ele não chegou a cumprir em sua totalidade o 4º mandato, porque acabou falecendo antes. Mas quando ele foi eleito para 4 mandatos, isso ligou o sinal de alerta nos congressistas americanos. Poxa, será que é salutar, será que é saudável um presidente ficar tanto tempo no poder? Não havia à época qualquer limitação de mandatos ou período à frente da presidência. Então, naquela época, foi aprovada uma emenda constitucional, tá aí, a 22ª emenda, estabelecida em 51, em resposta aos 4 mandatos sem precedentes de Franklin Delano Roosevelt, proíbe que indivíduos sejam eleitos presidente mais de 2 vezes. Então, não pode, nos Estados Unidos, alguém ser presidente por mais de 2 mandatos, sejam eles consecutivos ou não. Lembrando que, nesse aspecto, é diferente do Brasil, né? A legislação brasileira permite que um presidente seja eleito para mais de 2 mandatos, porém, só é possível 2 mandatos consecutivamente. Foi o que aconteceu com o atual presidente brasileiro. O Lula havia governado o Brasil por 2 mandatos, entre 2003 e 2010,
Aí ele ficou 3 mandatos fora e retornou em 2023 para um terceiro mandato. Ele pode, por exemplo, se candidatar novamente para mais um, mas depois, se eleito for, ele não poderá para mais um terceiro. Ele tem que ficar fora de pelo menos um mandato para aí sim tentar depois um hipotético 5º mandato à frente da presidência. Não vai acontecer, até por conta da idade dele. Mas, do ponto de vista legal, não haveria proibição para isso. Ficou claro? Beleza? Em relação aos Estados Unidos, o que deveria ser feito, então, para que o Trump pudesse candidatar de novo na eleição de 2028, né, que será a próxima eleição? É necessário isso aqui, minha gente, ó, dá uma olhada. A emenda, ou seja, essa mudança constitucional, precisaria de uma maioria de 2/3 de ambas as câmaras do Congresso, ou seja, ambas as casas legislativas, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado. E também precisaria ser ratificada por 38 estados, ou seja, 75% dos estados Unidos da América. Não é nada fácil que isso aconteça. Por exemplo, atualmente, o Donald Trump ele conta com apoio de maioria, tanto de congressistas, ou seja, deputados, como também de senadores. Mas está longe dessa marca aqui, ó, de 2/3, que seria o necessário para a aprovação de uma emenda. Essa é a distribuição atual de cadeiras na Câmara dos Deputados. Olha só, 220 republicanos, 215 democratas, ou seja, uma ligeira vantagem para os republicanos, que é o partido do Trump. Para que haja uma emenda constitucional, é necessária a aprovação de 290 deputados, que são os 2/3. Então, dificilmente os republicanos chegariam a 290. E mesmo se chegasse, gente, a 290 deputados republicanos, nem todos os republicanos, importante deixar isso claro, hein, são trumpistas. Ou seja, o fato deles estarem no mesmo partido não quer dizer que todos os membros do Partido Republicano são apoiadores fervorosos de Donald Trump. Só para ficar em 2 exemplos marcantes, na última eleição, por exemplo, o ex-presidente George W. Bush, republicano, raiz lá das antigas, ele declarou apoio a Kamala Harris, ou seja, ele não apoiou um membro do próprio partido dele, que é o Donald Trump. Um outro exemplo é do Arnold Schwarzenegger, lembra dele? O ator que foi também governador da Califórnia e é um membro antigo do Partido Republicano, ele também declarou apoio à candidata democrata na última eleição, a Kamala Harris. Então, é praticamente impossível que o Congresso dos Estados Unidos tenha 290 votos favoráveis à aprovação dessa emenda. Ainda que tivesse a aprovação aqui, ó, da Câmara dos Deputados, precisaria também aprovar no Senado. O Senado tem a atual distribuição de cadeiras. Ó, são 100 cadeiras no Senado, sendo que atualmente 53 são republicanos e 47 democratas. Também uma ligeira vantagem para os republicanos correligionários de Donald Trump, porém longe dos 2/3. Aqui, ó, 2/3 de 100 são 66 votos que ele precisaria no Senado para aprovação. Tarefa muito difícil. Aprovando na Câmara dos Deputados, aprovando no Senado, aí precisaria também da aprovação dos estados. 75% dos estados, ou seja, 38 estados, também precisariam aprovar. É por isso que é bastante improvável, praticamente impossível, que Donald Trump seja autorizado a concorrer mais uma vez na próxima eleição presidencial, que se dará em 2028. Ficou claro isso aí, minha gente? Beleza? O que você pensa sobre isso? Aqui, ó, só para concluir o vídeo, vale lembrar que em relação ao nosso país, Brasil, a reeleição não era autorizada para nenhum mandato a mais, de acordo com a Constituição de 88. Só passou a ser permitida a reeleição por um mandato consecutivo no Brasil em 1997. Foi feito no governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi eleito pela primeira vez em 94. Ele substituiu o Itamar Franco, que era vice-presidente na chapa do Collor de Mello, que sofreu impeachment. Aí o Fernando Henrique governou por um mandato, em 97 aprovou essa emenda constitucional. Ele passou então a poder concorrer mais uma vez em 98, derrotou Lula em 98 mais uma vez e aí concluiu 2 mandatos consecutivos. Depois veio Lula, ficou 2 mandatos, depois veio a Dilma, foi reeleita para um segundo mandato, sofreu impeachment. O vice dela, Temer, governou por 2 anos e tanto, depois veio Bolsonaro e o Bolsonaro se tornou o primeiro presidente pós-redemocratização no Brasil a não conseguir se reeleger. E agora resta a dúvida se o atual presidente brasileiro vai ou não se recandidatar na próxima eleição em 2026.
Você deseja que o atual presidente seja candidato de novo ou não? Escreve aí para mim também. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Confira as informações presentes aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Te espero no próximo. Um forte abraço. Até lá. Valeu!